Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty e hoje eu vou montar aqui com vocês o meu caderno terapêutico criativo de 2025. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando, como que vai funcionar esse caderno, qual que é o propósito dele. Então, se você ainda não viu, eu convido você a assistir esse vídeo primeiro e depois vir aqui acompanhar comigo o processo da montagem. Algumas pessoas vieram conversar comigo, dizendo que gostaria de acompanhar, que eu trouxesse mais esse caderno aqui também para eles conhecerem. Então, resolvi gravar para vocês esse processo aí de eu fazendo a montagem dele, a preparação para 2025. Muita gente ficou interessada também em fazer, conhecer o processo. Então, resolvi montar aqui para vocês. É um processo bem simples, então ele se baseia de a gente expressar nossos sentimentos, fazer o controle, o rastreio das nossas emoções, dos nossos pensamentos e também aproveitar e usar nossa criatividade aí. Então, a gente pode fazer decoração do nosso jeitinho, colocar os elementos que a gente mais gosta. Então, a parte que eu tô montando aí é a capa do caderno, Então, eu quero fazer ele assim, bem mais simples, não quero colocar tantos elementos, fazer uma colagem completa, assim, de art journal. Mas, como vocês sabem que eu gosto bastante de art journal, não poderia faltar, alguns elementos aí na página principal. Esses adesivos que eu tô utilizando é da Kimo. Eu gostei bastante, principalmente desse do centro, que eu quis colocar como elemento principal aí, que tem um sofazinho bem aconchegante, que acho que nesses momentos que a gente vai refletir, colocar no caderno que a gente tem que arranjar um cantinho assim, bem reservado também, que a gente tenha privacidade e deixar a nossa mente fluir, Então, resolvi colocar ele ali no centro, coloquei também o adesivo de 2025 aí para representar o ano. Como eu já fiz a observação, não dá para saber se esse caderno vai ser suficiente para o ano todo ou se eu vou usar vários outros cadernos. Acho que isso varia muito de pessoa para pessoa e do momento, Então, é um caderno assim para a gente desabafar, fazer várias atividades diferentes. A gente pode fazer colagens também. Então, é um caderno bem livre e vai muito do estilo de cada um, e da vontade. Eu acho super válido, a escrita terapêutica, o processo de diário também. Só que para mim não funciona o diário todos os dias. Eu gosto de escrever quando eu sinto mais necessidade, não impor aquilo como uma obrigação para mim no meu dia, porque às vezes a gente não tá com tanta vontade, acho que não tem tanto intuito assim que tá tranquilo. Então, eu não vejo muito sentido, Às vezes tá muito corrido, tô muito cansada. Então, acaba me atropelando assim, eu ter que colocar aquilo como obrigação. Mas nos dias que eu tô com vontade mesmo de colocar para fora, às vezes a gente não confia em ninguém, para a conversa que a gente vai querer ter, Ou às vezes a gente precisa ter aquela conversa com a gente mesmo, Mais para alinhar nossos pensamentos, descobrir mesmo o sentido, daquilo que está se passando com a gente, nossas emoções, que às vezes a gente nem sabe, A gente vai deixando a vida levar e acaba uma coisa atropelando a outra, Então, acho que é muito válido a gente ter esse tempinho aí pra gente. E para quem gosta de decoração, de enfeitar as coisas, acho que é uma boa oportunidade, a gente usar um caderno terapêutico criativo, porque além de a gente exercitar a criatividade, a gente também vai poder fazer esse controle aí. Então, eu gosto bastante e vou fazer aqui com vocês as principais páginas, assim, não vão ser todas, lógico, como eu disse, é um processo bem livre. Com o passar dos dias, a gente vai sentindo quais as atividades que a gente quer fazer, o que a gente quer colocar. Mas eu vou mostrar algumas páginas para vocês que eu pensei em fazer. Essas páginas são as páginas iniciais, Não vão ser todos os meses. Eu quero separar por meses, assim. Tem páginas que eu quero colocar todos os meses e algumas vai ser aleatória. Talvez eu não leve para outro mês, talvez eu faça só uma vez. Tem páginas que não faz sentido colocar várias vezes, Acho que só uma vez já é o suficiente. Então, eu vou mostrar algumas aí para vocês e vou falar mais ou menos como é que vai funcionar. Nessa daí, eu tô pensando em colocar um título e eu não queria escrever diretamente no caderno. Então, eu tô buscando uma tagzinha aí para poder fazer de base e escrever por cima, para me dar uma base mesmo, assim, Não sei se a caneta ia ultrapassar o caderno, mas eu pensei em colocar um pouquinho diferente e escrever em cima,
para dar um destaque um pouquinho maior, né? Não ficar só as letras soltas. Eu adoro usar as tags nas colagens, então aí também eu achei que ia ser uma boa opção. Principalmente essas tagzinhas aí que imitam vários papeizinhos. Então eu tô fazendo só o recorte do excesso assim da bordinha, que eu acho que para não ficar tão evidente, e vou usar uma delas aí para fazer o meu título por cima. Vou escrever com a minha letra tradicional, não sei fazer lettering, então não esperem grandes feitos assim, não é o intuito do caderno, pelo menos para mim, mas se você faz também, se você gosta de um caderno bem ajeitadinho assim, bem bonitinho, acho que é super válido, né, para você fazer do jeito que você gosta. Então, eu quero deixar ele mais simples mesmo, não vou fazer como eu faço no Art Journal, né, uma colagem completa com vários elementos, é só para dar um destaque mesmo e ela não ficar com a página tão simples. Então eu coloquei a tagzinha ali em cima para me inscrever e coloquei essa washi tape aí também, que ela é bem neutra, né, bem simples, só tem um grid aí mais caramelo também para combinar um pouquinho ali, mas vai ficar um elemento bem neutro também. Essa página aí é o Quem Sou Eu. Então, eu vou escrever ali para vocês o título, mas o intuito dela é a gente colocar um pouquinho sobre a gente. Então, até para a gente mesmo refletir, né? Quem é você, como que você se mostra para o mundo, né? Colocar fotos, coisas que representam você, coisas que as pessoas veem e lembram de você. Então, coisas que fazem sentido para você na sua representação aí. Então, você pode colocar vários elementos diferentes, né? O que fazer sentido mesmo, igual adesivos, papéis, vários materiais diferentes, como eu disse, fotos também. Então, como é um processo assim, bem pessoal também, eu não vou montar ele com vocês, vou deixar mais neutro, como eu disse, porque eu quero colocar justamente vários elementos diferentes, então ia ficar muito bagunçado, né? Se eu acabar colocando decoração e depois for acrescentando essas imagens aí. É uma página também que eu pretendo fazer aos pouquinhos. Vou selecionar algumas fotos minhas que eu quero colocar, alguns elementos, vou pensar um pouquinho também, algumas coisas que fazem sentido. E eu acredito que eu vou fazendo ela aos pouquinhos, não vou sentar um dia só e fazer. Eu vou ir preenchendo ela aos poucos para poder fazer esse processo mesmo de avaliação aí. Então faz do jeito que você achar que faz mais sentido para você, né? Se você quiser sentar, já separar todos os materiais, tirar um tempinho para você, coloca uma musiquinha aí de fundo e vai fazendo esse processo aí também, eu acho super válido. Para essa segunda página aí, eu vou fazer a página da linha da vida. Vocês vão entender aí mais ou menos o processo. Então, eu peguei essa régua para me ajudar a fazer uma linha mesmo. Vou traçar uma linha de ponta a ponta do caderno. O caderno também é o item que você pode escolher da forma que te agrada melhor. Pode pegar um caderno bem tradicional mesmo, assim, colegial, daqueles que a gente usa para estudar. Eu peguei esse daí que eu já tinha comprado tem um tempinho também e eu gostei bastante dele. Então, achei que essa função ficaria bem legal para fazer nele também, porque ele tem bastante espaço também. É um estilo de caderno que eu ainda não usei o tamanho, né? Eu queria ter essa experiência aí desse quadradinho. Então, achei que ia ficar bem legal eu usar ele nessa atividade aí. Eu tô dando uma conferidinha para ver se a caneta não passou pro outro lado, mas foi tranquilo, então menos mal, né? Então, eu fiz uma linha reta, como vocês podem ver. Então, a linha da vida se baseia em você colocar lá no início. Você vai colocar um 0, né? Ou você pode colocar a data do seu nascimento. E no final, você vai colocar quanto você tem hoje, qual a idade que você tem hoje. E nesse meio termo aí, né? De uma ponta a outra, você vai puxando tracinhos, setas. E vai colocando a trajetória da sua vida aí nesse processo, aí nesse meio da vida, né? Então, você pode colocar datas que foram significativas para você, momentos que marcaram na sua vida, tanto bons quanto ruins também, mas momentos que fizeram sentido para você ser o que você é hoje, momentos que foram, assim, bem marcantes mesmo, né, que faz você dar essa refletida aí. Então, mais do que deixar bonitinho, né, fazer um processo criativo nessa atividade, né, é você fazer essa reflexão aí, que é o que vai fazer você parar e entender mesmo tudo que você já passou na vida, o que vem acontecendo, as coisas que te fizeram chegar onde você chegou hoje.
Então, mais do que só a gente exercitar nossa criatividade, né, de ter esse momento aí, é esse processo reflexivo mesmo, de a gente parar, tirar um tempinho e colocar para fora mesmo, colocar num caderno, colocar, escrever, né? Acho que é muito válido também. Já tem vários estudos, né, que comprovam que o processo da gente escrever, de visualizar, de ter esse processo é bem mais válido, né, do que só a gente deixar em algum lugar, por exemplo, no celular, ou você só gravar um áudio, ou você só conversar com alguém. Essa escrita aí, na hora que você coloca para fora, acaba tirando até um peso de você. Então eu vou dar uma decoradinha básica também, não vou colocar tantos elementos, mas essa daí não tem problema, porque depois eu só vou escrever, né? Não vou colocar mais adesivos, nada. Só se eu sentir necessidade ainda que ficou algum espaço vazio, mas o intuito é escrever mesmo. Então eu vou puxar vários pontinhos aí, várias setas, e vou escrever a trajetória aí nessa linha. Aí eu peguei esses adesivos aí, que é um tom mais neutro também, que eles são da Girassóleo. Ele é no estilo bem vintage, né? Tem algumas washes, tem círculos, tem quadradinhos também, tem alguns elementos aí. Então, eu vou distribuir ele pela página toda. Você também pode fazer a decoração do jeito que você quiser. Se você for uma pessoa mais minimalista também e não quiser fazer decoração, também não tem problema. Mas para quem gosta, né, de adesivo, essa parte mais criativa, acho que é um momento bem válido também. Eu também já estava com essas cartelinhas aí paradas tem bastante tempo que eu não compro na Girassóleo. Eu gostei bastante delas, então resolvi colocar aí nessa colagem aí, né, para ficar um estilo mais neutro também, para combinar até com aquela tagzinha que eu acabei acrescentando o título, né? Então tá um estilo assim mais vintage, né, as cores também. Então eu resolvi pegar esse joguinho aí de cartelas que tá bem neutra nessa paleta de cores aí e complementar aí na minha página, né, na página da vida. Quis colocar só elementos também assim mais aconchegantes, aleatórios, não quis colocar nenhuma menininha para não ter um personagem, né, que o tema principal seria a nossa vida, né? Então eu não quero colocar uma personagem em si, mas quero colocar alguns elementos aí que dê uma decoradinha na página. Me conta aí se você tem algum processo também assim mais terapêutico, se você gosta desse estilo, né? Se você faz diário. Como eu disse, o diário eu acho muito válido, né? Tem gente que gosta, né? Sente essa necessidade aí de escrever todos os dias. Eu já tentei fazer, só que acaba pulando algumas páginas. Nem todos os dias eu sinto vontade. Tem dias que dá mais vontade de escrever também muito, né? Uma folha inteira. E tem dia que meia página já é suficiente, então acho que tem que ser bem livre mesmo, a gente tem que fazer de acordo com a necessidade do nosso dia. Pode ser que tenha um mês que eu queira escrever todos os dias e tenha mês que eu escreva uma vez por semana. Então também não dá para calcular, né, quantas folhas eu vou utilizar durante o mês, durante o ano. Então aí é mais complicadinho mesmo, por isso que eu não quero adiantar tantas páginas assim. Tem páginas que eu vou deixar para fazer depois, né, ao longo dos meses mesmo. E quando terminar, uma página que eu acho muito válida também que eu quero fazer é de review do mês. Então, todos os meses eu quero fazer uma capa que inicia aquele mês. E no final daquele mês também fazer um review, né? Eu não vou fazer aí com vocês esse review, porque como eu disse, eu não sei quantas páginas eu vou utilizar durante o mês de janeiro. Então, ficaria estranho, né, se eu fizesse e depois precisasse de mais páginas ou sobrasse bastante. Mas é mais que para ser um balanço mesmo, fazer uma geral assim, para mim ver como que eu me senti naquele mês, as coisas que eu quero deixar assim de recordação mesmo, às vezes para refletir o que aconteceu. Então, eu quero fazer esse review aí todos os meses. A capa também eu sempre vou fazer, né? E talvez eu faça algumas outras páginas aí que eu ainda não tenho certeza. Acho que isso daí a gente vai colocando aos pouquinhos, conforme a necessidade também a gente pode acrescentar ou tirar páginas no nosso mês. Vocês também podem pegar de incentivo, né? Mas é bem livre também, você pode se inspirar nas minhas e fazer as suas aí que fazem mais sentido para você. Como eu disse, pode ser páginas de reflexão, podem ser páginas de recordação de momentos bem legais, assim. Isso também eu quero fazer
às vezes alguma situação que aconteceu, algum evento especial. Eu quiser colocar algumas fotos, escrever alguma coisa ali, escrever talvez letra de música, algum texto bonito que eu encontrar na internet que me faça bastante sentido, assim, que às vezes a gente encontra, né, umas frases que fazem a gente pensar mais um pouquinho, encaixar na nossa vida atual. Então, acho que é bem livre mesmo. Você pode fazer da maneira que você quiser. Separar também por dias, escrever todos os dias. Ou aqueles dias que você está mais se sentindo agoniada. Tentar escrever para entender, né, o porquê que você está sentindo aquilo, qual que é o significado. Então, vai adaptando aí e vai configurando, né, o seu caderno de acordo com a sua necessidade, com o seu dia a dia. Eu resolvi pegar esse outro bloco aí que eu comprei da Shopee. Ele tem essas tags aí e é super legal escrever em cima, adere super bem também. Então eu resolvi colocar para mim escrever mais o título em cima também, que eu não queria escrever diretamente no caderno. Então essas tags que ficam aí no fundo sempre acaba sobrando, né? Por mais que eu utilize nas minhas colagens, sempre vem bastante. E como elas têm o fundo branco assim, fica até interessante para colocar elementos por cima e escrever se for necessário, né? Então, aí eu resolvi colocar 2 tags e vou dividir o meu título aí nas 2. Por enquanto eu vou fazer assim, não sei se eu vou continuar durante o processo todo, né? Durante o ano fazendo os títulos assim, talvez eu mude, talvez não. Não sei, ainda não me incentivei assim de tentar aprender a fazer lettering. Eu vou fazendo da minha letra mesmo, então tem muita gente que gosta, acho super bonito também, mas ainda não tirei esse tempinho aí para me dedicar para tentar aprender a fazer lettering. Mas se você também não sabe, não tem problema, faz com a sua letra mesmo, do jeito que você achar que fica melhor. Você pode até ir colocando, né, montando os títulos com adesivos, talvez fazer no computador e depois imprimir e colar, o jeito que ficar mais fácil. Eu quis fazer assim porque eu achei que ia ficar mais simples também, sem dar muito trabalho, né, do que escrever no computador, recortar e imprimir numa folha adesiva. Mas se você quiser fazer, com certeza é muito válido, assim, fica bonito também, mas não se cobra, não é o intuito de deixar o caderno perfeito, é mais para ser funcional para você mesmo. Essas páginas aí eu vou dividir, não vou fazer toda de um tema só, né? Como vocês podem ver, de um lado eu tô fazendo o favoritos do momento e do outro lado eu vou fazer um outro tema, então vai ficar diferente. Nas colagens normalmente eu não faço isso, né? Mas para esse caderno aí, como ele tem uma folha bem grandinha e o intuito não é fazer as colagens, então eu até acho que vai ser mais proveitoso fazer uma página assim. Igual a linha da vida que eu acabei fazendo as duas, acho que tem a necessidade, né, para ser grande mesmo. Mas tem coisas que não precisa ser assim tão grande, ocupar 2 folhas. Então, nessa parte aí de favoritos do momento, a minha intenção é realmente colocar meus favoritos, para quem sabe no outro ano, no final do ano, eu voltar aí e olhar as coisas que eu gostava, se eu ainda gosto, se ainda faz sentido para mim. Então, eu quero fazer isso. Nessa parte aí também, eu vou fazer decorações assim mais básicas, né? Só para ficar mais bonitinho, mais coloridinho. Mas os favoritos do momento eu quero escrever também, mas eu quero colocar adesivos que representem as coisas que eu gosto, imagens assim que eu acho legal também. Então, também vai ficar mais cheio de informação, né? Então, eu não quero colocar tanto elemento de decoração aí para não atrapalhar também e nem tirar muito espaço aí do que eu quero colocar, né? Então, quero deixar mais livre também. Mas, de qualquer forma, eu quis colocar um coloridinho ali para ficar mais bonitinho também, vocês acompanharem aqui comigo e para dar um toque de cor. Essas flores aí eu acho sempre muito válidas, eu acho elas muito bonitas. Elas têm esse fundo transparente aí, que eu acho que adere muito bem ao caderno e eu achei que ia combinar. Nessa outra parte aí, como vocês podem ver, eu vou fazer a parte de sou grata por. Sei que muita gente se saturou, né, da palavra gratidão, às vezes ficou mais banalizado assim, né? Mas eu acho que é muito válido também a gente fazer essa reflexão aí do que você é grato. Se você pensar no real sentido, né, da palavra ou na função dela mesmo, dessa atividade, você vai ver que faz bastante sentido. Não só ser uma coisa aleatória aí, eu sou grata por, mas o sentido eu acho bem interessante.
esse processo de sou grata, de você exercitar a gratidão, né? Principalmente para você focar no seu presente, né? Então, para quem tem muita ansiedade aí, principalmente ansiedade generalizada, né? Que a gente sofre muito antecipadamente ou fica também pensando muito no que aconteceu. Eu acho que esse processo de gratidão aí, de você exercitar pelas coisas que você é grata, ajuda bastante. Então, é justamente por isso que eu quero tentar inserir isso daí no meu dia. É uma forma que a gente faz também para ter atenção plena, você se atentar no seu momento presente, né? As coisas que tá acontecendo, você tá interessado ali no que realmente tá acontecendo no momento, não pensar muito no que foi e nem se antecipar muito para o futuro, né? Que a gente, quando anseia muito, né, pelo futuro ou pensa muito no passado, a gente perde a oportunidade, né, de viver o aqui e agora. Então a gente tem que também dar essa pausinha aí e refletir sobre como que a gente está levando a nossa vida, né, pensando muito para frente ou muito para trás e acaba não vivendo o hoje. Eu vi um provérbio chinês assim falando sobre isso e eu acho que faz muito sentido, onde fala que o passado é história, o futuro é um mistério e o presente é uma dádiva, né? Então, acho que a gente tem que levar isso. Então, depois que eu escutei isso, eu falei, nossa, realmente faz muito sentido, né? E ajuda muito, assim, na nossa atenção plena de se concentrar e ser grata pelas coisas que tá acontecendo no momento, porque também, senão, nunca você vai atingir aquele futuro que você espera, né? Você só vai viver buscando uma coisa que nunca chega, né? Então faz essa avaliação aí também se você anda muito no passado, anda muito focado no futuro e esquece o seu presente atual. Para essa página aí eu vou fazer o RPD. Eu de início estou fazendo no próprio caderno, que eu queria que ficasse mais simples, né? Mas vocês vão ver que depois eu vou alterar, vou colocar um adesivinho aí por cima e vou escrever novamente. Porque acabou, eu achei que ficou meio estranho aí escrito diretamente no caderno, mas não se foquem nisso daí. O principal objetivo aí dessa atividade é a gente fazer um rastreio, né, dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Então, o que é o RPD? É um registro de pensamentos disfuncionais. É onde você vai monitorar, né, todos os pensamentos que não são válidos, que não te levam a lugar nenhum, pensamentos que acabam te prejudicando de alguma forma. Então, eu tô fazendo aí 3 colunas, né, onde eu vou fazer o registro do ponto de partida, da onde que iniciou. Então, se iniciou num pensamento, quais foram os pensamentos que vieram à minha cabeça, quais foram os sentimentos que aquele pensamento me trouxe e qual foi a atitude que eu tive. Então, por exemplo, às vezes você tá pensando, você começa a pensar lá um monte de dívida que você tem, mas que no momento você não consegue fazer nada e você fica agoniado. Aí, quais foram os sentimentos? Você ficou muito ansiosa, você ficou depressivo. E qual foi a atitude? Nossa, eu ataquei 3 caixas de chocolate. Ou, eu fui deitar e dormir. Ou eu saí para correr. Então, você vai monitorando aí, né? Então, com o tempo, é legal você fazer essa reflexão aí de vez em quando, voltar nessa página para fazer mesmo o rastreio, né? Monitorar quais os pensamentos que você tem tido frequentemente, os sentimentos e como que você tem lidado com aquilo. Que o principal também é a gente aprender a lidar, né, com os pensamentos. Os pensamentos a gente não tem controle, né? Então, muitas vezes eles surgem do nada. Então, é uma forma de a gente tem que tentar reeducar, né? Transferir os pensamentos para outra coisa que vai te dar um outro sentimento, né, dentro de você aí, e não deixar esses pensamentos tomarem conta de você. Então, é legal você fazer esse rastreio que você vai ver, nossa, eu tô tendo muitos sentimentos assim, as minhas atitudes não tão legais, então o que eu posso mudar? E tentar fazer essa configuração aí no seu dia, né? Fazer essa análise. Vocês estão vendo aí, eu tô tentando dar um jeitinho, ainda não ficou do jeito que eu queria, mas tudo bem, é uma experiência nova aí. Eu peguei essa cartelinha aí que tem vários adesivos, como se fossem umas mini fake tapes aí, e escrevi por cima ali só para dar um detalhe mais coloridinho mesmo. Eu tenho bastante tempo essa cartelinha aí, como vocês podem ver, eu nunca utilizei, então
Tô tentando pegar materiais que estão mais parados também e tentar ir decorando as páginas, assim, não só desse caderno, mas de outros que eu vou utilizando. E às vezes a gente acaba ficando parado, né? Porque a gente usa temas específicos e essas cartelinhas ficam mais escondidinhas ali, eu acabo não vendo. Então, normalmente eu gosto de fazer isso, pegar materiais que estão mais parados e vou colocar esses aí só para dar uma coloridinha a mais. Mas como eu disse, é bem livre, faz da forma que você achar que vai fazer mais sentido para você. Essa página aí de RPD é uma página que eu vou deixar livre também. Não sei se eu vou colocar todos os meses, se vai ser uma para o ano todo. Como eu disse, vou esperar preencher ela toda, né? E talvez se eu ver que eu usei ela bastante, não tem mais espaço, aí eu refaça em algum outro mês. Então, eu vou deixar ela bem solta mesmo. Agora, nessa página aí, eu vou fazer uma de janeiro. Eu já deveria, né, ter feito antes, porque eu queria colocar o Sou Grata por depois dessa página, que eu quero fazer pelo menos uma página por mês dela. Então, eu deveria ter colocado depois, mas também não tem problema. Nos próximos meses, provavelmente, eu vou fazer depois da capa do mês. Então, aí eu tô pegando alguns elementos aí para poder fazer a minha página do mês de janeiro. Como é um mês assim de férias, né? Muita gente tá de férias, é calor. Eu resolvi fazer usando elementos de verão. Então, eu não peguei nada muito grande, né? Na verdade, eu peguei esse caderno aí, né? Que é o caderno de adesivos das estações do Clube da Gabi, que eu gosto bastante também, vem muito adesivo aí. Então, eu resolvi pegar vários elementos aí e distribuir nessa página. Nem pensei muito em fazer uma capa super elaborada nem nada, só para representar mesmo. E depois eu vou sempre fazer uma capa por mês, né? E eu quero colocar o nome do mês que tá em vigência aí. Na parte de cima eu coloquei essa washi aí que imita nuvens, para ficar mais na cor também de azul, que eu queria colocar esses quadradinhos aí que vocês estão vendo. Então, eu achei que ia combinar também. E vou só distribuir vários adesivos aí na página. Página do mês também é uma coisa super livre, né? Você pode fazer cada mês de um jeito, o que com certeza eu vou fazer, não vou me prender. No dia que eu tiver a fim de fazer alguma coisa mais bonitinha, mais elaborada, usando materiais diferentes, talvez papéis iguais da colagem, eu vou fazer. Mas dessa daí eu quis deixar uma coisa mais prática, né? Que eu tava fazendo a montagem dos meus planners, então também tava fazendo esse caderno aí. Então, acabei ficando cheia de coisas para fazer e não queria perder muito tempo só para fazer uma página. Então, resolvi usar só os adesivos aí desse caderno mesmo. Então, tô pegando vários elementos aí que remetem para mim o verão também. E ele tem um tamanho bem legal também, né? São bem grandinhos e tem muito adesivo aí que eu preciso utilizar também. Já tem um tempinho que eu comprei esse caderno aí no site da Gabi. Eu acho também ele super válido, né? Porque as estações também ficam super legais pra gente fazer decorações assim variadas, tanto no planner, fazer arte journal também. Então, eu não pensei muito, só fui distribuindo pela página mesmo. Mas se você também não gosta, não tem problema, você pode só escrever o mês vigente, ou colocar uma foto ou uma imagem inteira. Isso aí vai de gosto, né? Você pode fazer do jeito que ficar mais fácil para você. Ou talvez não colocar imagem nenhuma, só escrever o mês que tá entrando mesmo. Então, fica bem livre aí, não se sinta pressionada, né, para fazer de um jeito que fique muito elaborado, não. Não sei se vai ser um tipo de caderno que eu vou trazer sempre aqui para vocês, né? Como eu disse, é bem particular. Então, o preenchimento das páginas é para ser um processo tranquilo mesmo, de que você tira um tempo reflexível ali, para você analisar as situações e tentar colocar no papel até para você visualizar melhor seus problemas, suas indagações ali. Mas por isso mesmo não vou conseguir gravar para vocês, né, o processo, por ser bem particular. Mas talvez eu traga assim outras vezes montando as páginas para inspirar vocês. Talvez eu coloque algum outro tipo de atividade, alguma escrita terapêutica também, pegue algumas perguntas assim mais específicas e coloque para responder. Então, com o tempo, assim, eu vou vendo o que vai funcionar. No mês que eu tô
mais com vontade de fazer. Se eu quero fazer aquelas perguntas, vou pegar também. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais vezes aqui, montando, né, novamente um outro mês, as páginas que eu quero deixar fixa ali, montar com vocês. Mas se tiver algumas mais particulares, eu não vou mostrar, né, com certeza. Então, também você aí pode fazer a adaptação das páginas que você quer utilizar durante o mês. Não precisa fazer justamente as mesmas páginas que eu tô fazendo. É o que vai fazer sentido para mim, mas aí você faz a adaptação, né? Se você achar que não tem necessidade de fazer, por exemplo, a página de Sou Grato, a página Quem é Você, entendeu? Você pode procurar aí até inspirações na internet também, ou fazer coisas que você acha que vai te ajudar, né, durante o seu processo aí de autoconhecimento, porque isso daí nada mais é do que a gente aprender a lidar melhor com nossos sentimentos, né? Aprender justamente a entender como que a gente funciona, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa lida do seu jeitinho ali, da sua forma, com os seus sentimentos, você consegue se entender melhor também. Então, todo o processo de autoconhecimento eu acho super válido, porque é um tempo que a gente tira com a gente mesmo, né? E nada mais prazeroso do que a nossa própria companhia. Acho que quanto mais a gente vai amadurecendo, né? Não posso nem dizer vai ficando velho, porque tem muito jovem também que já é bem maduro, e ao contrário, né, também não, né? Às vezes tem gente que é velha e ainda age como criança, né? Super imaturos. Então, vai de pessoa para pessoa, mas eu acho que esse tempinho aí de a gente tirar, de pensar nas nossas atitudes, até perante as outras pessoas, como a gente lida com os nossos problemas aí, né? Acho que é bem válido a gente fazer esse rastreio e entender bem os nossos sentimentos, né? Então, quais sentimentos que a gente tem tido frequentemente, colocar no caderno também algum problema que você tem e depois reler aquilo, talvez te faça refletir e encontrar soluções, às vezes, do que você não estava vendo antes. É como conversar com uma outra pessoa, né? Ou a pessoa conversar com você sobre determinado problema e para ela parecer ser uma coisa muito grande e aos seus olhos é mais fácil de resolver, né? Porque você não está no meio do problema. Então, a gente se vê assim como terceira pessoa do problema, né? Acho que vai fazer bem sentido também, porque a gente consegue fazer essa avaliação aí, talvez perceber que foi mais o sentimento do momento, no outro dia você já está mais calmo, você consegue pensar de uma forma melhor para resolver aquela situação, né? Talvez você tenha agido por impulso em alguma discussão, ou não pensou claramente em uma solução para determinada situação. Então, acho que é bem válido também. É um caderno para ser bem particular, né? Você soltar mesmo aí suas emoções. Não é para ser compartilhado, né? Então, justamente para você se sentir bem à vontade aí. Então, colocar para fora mesmo o que você gostaria de conversar com alguém, ou se vai achar que a pessoa também não vai te entender, né? E às vezes a gente também não quer colocar, ou por achar que vai atrapalhar, as pessoas também às vezes não estão tão dispostas a escutar o que você tem a dizer, porque tem pessoas também que você fala, ela vai, em vez de ajudar, né? Ao invés de ajudar, ela vai falar também mais ainda em cima dos problemas dela. Então, às vezes a gente tem que aprender a lidar com nossos problemas, né? Da nossa forma aí. E para poder também a gente amadurecer e conseguir achar alternativas de a gente se encontrar, né? Com certeza não é uma terapia, né? Mas é um processo terapêutico muito válido. Se você tem condições, com certeza eu indico fazer uma terapia. Acho que é muito mais válido, né? Esse acompanhamento. Mas tenho certeza também que a sua psicóloga indicaria você ter esse caderninho aí para fazer esse rastreio aí dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes. Acho que esse processo terapêutico aí iria sempre ser muito válido, né? Então, você se autoconhecer nunca é um tempo desperdiçado. Pelo contrário, quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica, né? Porque você consegue já ter aquele insight ali que não vai dar muito certo, que você sabe como que você vai agir naquela situação, ou talvez você se monitorar mesmo, né? Que com o tempo você
vai monitorando seus pensamentos, você sabe, nossa, esse determinado pensamento aí vai me levar para uma situação que não é legal, então já vou meio que distrair a minha mente aqui, vou pensar em outra coisa, vou me ocupar com outra coisa. Então, você vai aprendendo, né, ficando mais experiente nisso e com certeza isso é muito válido. Falo por experiência própria que hoje em dia eu consigo fazer isso. Antes eu era uma pessoa muito mais impulsiva, assim, deixava levar pelos meus pensamentos e a gente acredita, né, os pensamentos vêm, a gente coloca aquilo como verdade. E os pensamentos não são realidade, né? Então, pode ser muita coisa concreta, mas a maioria das coisas com certeza não é real. Então, se você sentir aí essa necessidade, se você sentir vontade de fazer esse caderno ou algum caderno parecido, né? É muito legal. Você também, se você quiser compartilhar comigo aí, eu vou adorar saber. Adoro quando vocês compartilham as experiências de vocês, o que faz sentido para vocês, que vocês também vão fazer. Acho muito interessante, me motiva mais também trazer esses vídeos aqui para vocês, né, para inspirarem vocês. Então essas aí são as páginas iniciais que eu vou fazer no meu. Eu vou tirar um tempinho ainda para preencher com calma cada folha. Muitas folhas eu vou preenchendo durante o tempo, né? Não vou preencher de uma vez só. E aconselho vocês também fazerem isso. Mas o vídeo de hoje foi esse, para inspirar vocês fazerem algum caderno, alguma ferramenta aí que ajudem vocês no dia a dia, do seu autoconhecimento e controle das suas emoções. Então me conta aí o que você achou, se você gostou do vídeo. Não esquece de avaliar com um joinha. Compartilha com um amigo que se você acha que ele vai gostar também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!